Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero já começar lendo com vocês. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler uma porção um pouco maior hoje da palavra, mas se faz necessário para o contexto que vamos trabalhar hoje no devocional de hoje. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção nesse texto. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus?" Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar a criança, o menino?" Respondeu ela: "Quero." E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Até aqui. Quando eu estava lendo esse texto ontem, que eu estava meditando na palavra de Deus pela manhã, eu fiquei impressionado com a percepção que eu tive desse texto. Porque essa mulher, tudo que ela fez por fé. Só para você entender o contexto, o Faraó estava percebendo que o povo hebreu estava crescendo de uma forma muito rápida. E Faraó estava preocupado do povo hebreu se tornar um povo maior do que o povo do Egito. E ele baixou um decreto que todo filho homem que nascesse era para ser morto. Todo filho homem que nascesse era para ser morto. Então as parteiras egípcias que faziam os partos do povo hebreu, as parteiras também hebreias que faziam partos, receberam a ordem que quando nascesse uma mulher, poderia deixar viver. Quando nascesse um homem, deveria matá-lo, jogá-lo no rio Nilo. Moisés nasceu, um homem muito bonito, uma criança muito bonita, mas a mãe, por fé, protegeu a criança e todas as atitudes que ela tomou por fé. E hoje eu quero falar sobre isso, andando pela fé. Como é que andamos pela fé? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, grave isso que eu vou dizer. Fé não é um sentimento. Fé não é um sentimento. Fé é um comportamento. São duas coisas completamente diferentes. Fé não é sentimento. Essa coisa de eu sinto fé, não. Fé é um comportamento, como você se comporta diante da vida, diante das situações da vida. E esse é o tema do nosso devocional hoje, andando pela fé. Como essa mulher andou pela fé. O nome dessa mulher era Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. E Joquebede, tudo que ela fez pela fé. Ela teve um comportamento de fé. E eu te pergunto nessa manhã, como você quer viver?
Como você quer andar? Cheio de dúvidas e incertezas no meio de tantas circunstâncias? Ou pela fé, crendo que Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle da sua vida? Como você quer andar? Eu vou repetir, você quer andar com dúvidas e incertezas diante do amanhã? Você quer andar com dúvidas e incertezas durante as circunstâncias da vida? Ou você quer andar crendo num Deus Todo-Poderoso que jamais perdeu o controle da sua vida? Esse mesmo Deus que não perdeu o controle da vida de Joquebede, da vida daquela criança, diante de um decreto de morte. Sabe, querido, Joquebede nos ensina o segredo de andar pela fé. Andar pela fé nos dias terríveis da vida. Observe que a situação ali que Joquebede estava enfrentando era muito crítica. Existia um decreto dado pelo faraó. O Egito era a nação mais poderosa da época. Existia um decreto, uma lei irrevogável, que todo menino que nascesse, todo homem, deveria morrer. Mas a fé de Joquebede, esse comportamento dela, não sentimento, porque entenda uma coisa, queridos, sentimento vem e passa, comportamento prevalece, comportamento se torna hábito, comportamento se torna um hábito. E tudo que Joquebede fez diante daquele decreto foi um comportamento de fé. Ela conseguiu guardar o menino durante 3 meses. Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela fez um cesto, betumou o cesto, colocou o menino dentro e soltou à margem do rio Nilo. Agora imagina a fé dessa mulher. Ela soltou crendo que Deus ia cuidar. E Deus cuidou. Você teria coragem de fazer o que essa mulher fez? De pegar um filho seu, colocar num cesto e soltar num grande rio? Pois é. Ela teve esse comportamento. Ela creu. Ela creu que Deus estava no controle da vida dela e da vida daquele menino. E nesse devocional, nessa manhã, eu quero compartilhar com você alguns passos que vão nos ajudar a andar pela fé. Essa mulher tem grandes lições para nos ensinar. Entenda uma coisa, querido, tudo que é registrado na Bíblia tem o propósito de nos ensinar, de servir de exemplo, de mostrar que é possível. É possível. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que aprendemos com Joquebede, para andar na fé, ter esse comportamento de fé, a primeira coisa é: decida agir corajosamente em vez de se desesperar. Eu vou repetir. Se você quer ter uma vida de fé, se você quer andar pela fé, lembrando que fé não é um sentimento, é um comportamento. Primeira coisa que você precisa fazer: decida agir corajosamente, em vez de se desesperar diante da situação. A situação pode ser desfavorável, a situação pode ser crítica, a situação pode... Ali Joquebede estava enfrentando um decreto de morte. Se o filho dela fosse pego, ele seria morto. Ela resolveu enfrentar esse decreto, enfrentar essa situação de forma corajosa. Em vez de se desesperar, ela pôs uma postura, um comportamento de fé, crendo num Deus que ela servia, crendo num Deus que estava com ele o tempo todo, com aquele menino, com ela, com o marido, com a família. Olha aqui que o Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 2 nos diz. Já lemos ele. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho, ou seja, nasceu um menino. Ele estava debaixo de um decreto de morte.
vendo que era um menino bonito, ela o escondeu por 3 meses. Ela teve coragem. Imagina ficar com aquele menino sem poder sair de casa, sem poder cumprir suas funções, porque o menino poderia ser visto a qualquer momento, correndo o risco dos soldados egípcios entrar na casa, porque eles tinham essa autoridade, a qualquer momento entrar na casa. O choro do menino de repente poderia chamar a atenção, mas ela teve coragem. Em vez dela se desesperar, nossa, nasceu um menino, e agora? Ela o guardou, o escondeu por 3 meses. Sabe, queridos, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas tenha coragem. Tenha coragem. Joquebede decidiu andar pela fé. Joquebede decidiu se comportar pela fé em Deus, olhando para frente, certa de que seria surpreendida por Deus a qualquer momento, certa de que o melhor ainda estava por vir. Você tem essa convicção de que o melhor ainda está por vir na sua vida? Você tem a convicção de que os problemas que você está vivendo ou as circunstâncias que você está vivendo não vão definir o seu futuro? Você tem certeza de que existe um Deus que pode te surpreender a qualquer momento? Ei, quando você acorda de manhã, acorde com essa expectativa de ser surpreendida por Deus. Ela não ficou desesperada, Joquebede não ficou desesperada, mas ela agiu de forma corajosa. Você tem andado de forma desesperada diante dos momentos difíceis da vida? Ou você tem agido de forma corajoso, crendo em Deus a todo tempo? Queridos, a fé ela só é válida diante das crises. Entenda uma coisa, você só vai ter a sua fé testada, você só vai perceber se você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, diante das crises da vida. Eu postei esses dias, ou acho que foi ontem, no meu Instagram, não sei quem viu. As crises, as situações difíceis da vida, elas nos preparam. Se você pegar a história de Davi, você vai ver que o urso que Davi enfrentou o preparou para enfrentar o leão. O leão que Davi enfrentou o preparou para enfrentar o gigante Golias. O gigante Golias que Davi enfrentou o preparou para enfrentar o rei Saul, para assumir o trono. Então entenda que as crises te promovem. Grave isso, nunca esqueça disso, queridos. A crise, as situações, os problemas são para te promover, são para te colocar num nível a mais. O urso preparou Davi para o leão preparou Davi para enfrentar Golias, Golias preparou Davi para enfrentar Saul, Saul preparou Davi para assumir o trono. As crises te promovem, nunca esqueça disso. É nos momentos mais difíceis da sua vida que você muda de nível, que você sobe mais um degrau na vida com Deus. Então decida diante das crises, agir de forma corajosa. Agir de forma corajosa, não se desespere. Deus cuida de você. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Encare as crises como um trampolim, como um degrau a mais na sua vida. É aí que a sua fé é forjada. É aí que a sua fé é estabelecida. É aí que você realmente vê se é ou não é uma pessoa de Deus. Eu acho fantástico o Salmo 25, versículo 12, que diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Se você teme ao Senhor, o Senhor te dará direção, como deu para Joquebede, o que fazer. Deu para ela coragem. Tema ao Senhor. Entenda uma coisa, temer não é ter medo.
Temor não significa medo, significa reconhecimento de quem é Deus e de quem nós somos. Ele é pai, ele é filho. Então, primeira coisa que aprendemos com Joquebede, com essa mulher incrível, quando eu li isso, eu achei incrível esse texto. E olha que eu já li a Bíblia várias vezes, já passei por esse texto várias vezes, mas ontem o Espírito Santo me deu uma clareza maior sobre essa porção da palavra. Essa mulher teve um comportamento de fé. Ela decidiu diante da situação, daquele decreto de morte, se comportar de forma corajosa e não se desesperar. Amém? Segunda coisa. Segunda lição que aprendemos com essa história. Faça o que está a seu alcance e confie no Senhor. Faça o que está ao seu alcance e confie na providência do Senhor. Joquebede estava diante de uma situação e ela fez o que ela podia fazer dentro daquilo que estava ao alcance dela. Êxodo capítulo 2, versículo 3 diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, ou seja, ele já estava crescendo, já não podia mais escondê-lo, ele estava crescendo. Ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Era a única coisa que ela podia fazer. Era a única coisa que estava ao alcance dela. Ela correria o risco, sim, de acharem o cesto. Mas ela confiou no Senhor. Ela fez o que estava ao seu alcance e confiou na providência divina, confiou na providência de Deus. Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger aquele menino. Mas quando seus recursos se mostraram insuficientes, ou seja, não tinha mais como ela esconder aquele menino, não tinha mais como ela esconder aquela situação, ela confiou na provisão de Deus. Ei, quem é que te sustenta? Quem é que te mantém de pé? Quem é que te acordou hoje pela manhã? Quem é que renovou o fôlego de vida em você hoje? Andar por fé é reconhecer essas coisas. Reconhecer quem que provém tudo para você. Olhe para Deus como um provedor e olhe para você como o alvo da provisão de Deus, que é isso que somos. Além de filhos, somos o alvo de sua provisão. Joquebede teve mais um comportamento de fé. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ela fez o que ela poderia fazer. E ela confiou na provisão de Deus. Isso é andar pela fé. E Deus a honrou. Honrou uma mãe que decidiu andar pela fé. Honrou uma mãe que teve um comportamento de fé. E eu volto a repetir, fé não é sentimento. Fé é comportamento diante da situação da vida. É como você vai se comportar diante da vida. Ela decidiu andar pela fé. Sabe, queridos, nossos recursos eles podem acabar, mas os recursos de Deus nunca acabam. Eu vou repetir, os nossos recursos, seja ele qual for, não estou falando de financeiro, não. Eu estou falando de recursos de ação, recursos de agir, podem acabar, mas Deus sempre terá um recurso que encontrará o nosso comportamento de fé e realizará a sua provisão. Andar pela fé, queridos, requer confiança plena num Deus provedor. Andar pela fé é confiar plenamente num Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza. Essa mulher incrível fez o que estava ao seu alcance. Pegou um cesto, betumou o cesto, colocou o menino e soltou à margem do rio. Era a única coisa que ela podia fazer.
Era a única coisa que estava ao seu alcance. Ei, o que você pode fazer diante dessa situação? O que você pode fazer diante das dificuldades da sua vida? A crise bateu à sua porta? O que você pode fazer? Faça com aquilo que você tem em mãos. O que Deus espera de você, de mim, é um comportamento de fé. Quando você se comporta pela fé, andando pela fé, tudo pode acontecer. O sobrenatural pode acontecer. O agir de Deus pode acontecer. Mas Ele espera que eu e você venhamos a ter um comportamento de fé diante de qualquer situação da vida. Diante de qualquer situação da vida. Quando pomos a confiança no Senhor, Ele age. Deus nos protege e nos dá força para superar todas as dificuldades da vida. Ele transforma a nossa vida e nos dá vitória. Se confiamos no Senhor, jamais seremos decepcionados. Olha o que Salmo 9, versículo 10 nos diz. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Olha isso, queridos. Você crê na palavra de Deus? Você crê nas Escrituras Sagradas? Essa palavra é para você. Os que conhecem o teu nome, aqueles que conhecem a Deus, conhecem o nome de Deus, conhecem o nome de Jesus Cristo, confiam nele, pois Ele, o Senhor, jamais abandona os que buscam. E olha as palavras do próprio Jesus Cristo. Receba essa palavra nessa manhã. Palavras do próprio Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não perturbe o vosso coração. Tenha um comportamento de fé. Não perturbe o seu coração. Creiam em Deus, Jesus está dizendo, e creiam em mim. Crer é uma decisão. Entenda isso. Crer é uma decisão. Eu não posso crer por você. O seu vizinho não pode crer por você. A sua esposa não pode crer por você. O seu marido não pode crer por você. O seu namorado, sua namorada não pode crer por você. Seu filho não pode crer por você. O crer é uma decisão exclusiva, pessoal, de cada um de nós. E Jesus diz, se creres, verá a glória de Deus. Queridos, comece a andar pela fé. Comece a andar pela fé. E vimos que a primeira coisa para andar pela fé é decidir de forma corajosa diante das situações da vida e não de forma desesperada. Segundo, vimos que devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, confiando na provisão de Deus, confiando que Deus vai cuidar. Terceira lição que podemos aprender com essa mulher, como andar pela fé. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. Tenha essa convicção de que Deus vai te surpreender. Porque Deus, ele responde à fé depositada nele. Deus responde o comportamento de fé. Amém? Vocês estão comigo? Deus responde esse comportamento. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 5 que lemos. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Você acha que Joquebede sabia que a filha do faraó ia descer ao rio Nilo?
Você acha que Joquebede sabia qual é o horário que a filha do faraó ia tomar banho, se refrescar no rio Nilo? Joquebede não sabia nem quem era a filha de faraó. Confie na provisão de Deus. Confie de que Deus vai e pode te surpreender a qualquer momento. Queridos, entenda uma coisa: onde Deus chega com providência, suas maravilhas acontecem. Quando Deus chega com providência, Ele nos surpreende. Queridos, quando você menos esperar, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não fique preocupado com o amanhã. Não fique preocupado se vai ou se não vai acontecer. Descansa no Senhor. Segue a sua vida, porque a qualquer momento o de repente de Deus pode acontecer. Lembra desse próprio Moisés? Moisés saiu do Egito, depois você lê o livro de Êxodo, que é um livro fantástico para se ler. Moisés saiu do Egito, depois de 40 anos, ele estava ali no deserto, na pastagem, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Estava ali no seu dia normal. Moisés se tornou pastor. Moisés se tornou pastor e estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro. De repente, uma sarça começou a pegar fogo. Ei, creia no de repente de Deus. Deus pode te surpreender a qualquer momento. Siga a sua vida normalmente. É na normalidade da sua vida que as surpresas de Deus podem acontecer. Joquebede, caminhando pela fé, ela creu que seria a qualquer momento surpreendida por Deus. Ela soltou aquele cesto no rio Nilo, sem saber o que ia acontecer. A sua irmã, a irmã de Moisés, ficou acompanhando aquele cesto na margem. E essa família foi surpreendida pelo agir de Deus. Então, entenda isso. Onde Deus chega com a sua providência, grandes coisas podem acontecer, porque cremos num Deus que tudo pode. Cremos num Deus que tudo faz. Joquebede andou pela fé. Ela teve a convicção de que seria surpreendida por Deus a qualquer momento. A qualquer momento. Então tenha essa convicção. Creia que você pode ser surpreendida por Deus a qualquer momento. Sabe, queridos, mesmo seu filho estando debaixo de um decreto de morte, Joquebede decidiu andar pela fé. Lembrando que fé não é sentimento, é comportamento, é como você se comporta diante da vida. Mesmo com seu filho estando debaixo de um decreto de morte do faraó, Joquebede decidiu andar pela fé. E essa convicção no seu coração permitiu que ela experimentasse o milagre da parte de Deus. Ei, é a convicção que gera milagre. É a confiança que gera milagre. É a disposição diante de um Deus vivo, fiel, que o milagre acontece. O que Deus deseja é encontrar em nós um coração disponível, cheio de fé, de esperança e de convicção. Um coração desse, Deus age. Essa convicção no seu coração, no coração daquela mulher, permitiu que ela experimentasse o milagre da parte de Deus. Permitiu que ela fosse surpreendida por Deus. Quer ser surpreendido por Deus na sua vida? Esteja disponível a Ele. Esteja disponível ao sobrenatural. Esteja disponível a um Deus que tudo faz, que tudo pode. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 27, olha que versículo maravilhoso. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino com autoridade.
Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Você será surpreendido por Deus. Você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Continue firme, continue agindo pela fé, continue tendo esse comportamento de um homem e de uma mulher de Deus e se prepare para viver grandes coisas da parte de Deus. Esteja disponível a Ele. Esteja andando pela fé. Sabe, queridos, o que tinha tudo para ser um fim na vida dessa mulher, Deus reverteu o quadro. Joquebede pôde criar o seu filho, ainda pôde amamentá-lo. Você leu o texto. A mulher do faraó ainda pagou aquela família, aquela mulher que foi considerada uma ama de leite, mal sabiam que era mãe de Moisés. Sabe, queridos, essa mulher ensinou os princípios da fé para esse menino, que era a mesma fé que ela mantinha, nutria e que decidira andar. E ele se tornou o libertador do povo hebreu. Esse homem, esse menino que estava sobre um decreto de morte. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Tudo o que acontece na sua vida tem uma razão. Nada, nem ninguém pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Lembra que eu falei de Davi? O urso que Davi matou o preparou para o leão. O leão que Davi matou o preparou para Golias. O Golias que Davi matou o preparou para Saul. O Saul o preparou para o trono. Todo problema, toda crise sempre irá te promover. Nunca esqueça disso. Então se comporte pela fé. Seja surpreendido por Deus e entenda que tudo está no controle soberano de Deus. Tudo. Esse decreto de morte estava criando um libertador do Egito. Esse decreto de morte estava criando um profeta, um homem incomparável que viveu face a face com Deus. Joquebede nos ensina que as tempestades da vida são pedagógicas. Joquebede nos ensina que as crises, até crises de decreto, de morte, são pedagógicas. Embora elas sejam inevitáveis e imprevisíveis, ela tem sempre um propósito divino. Entenda isso. Entenda isso. Embora as tempestades, as crises, as demandas da vida, que são inevitáveis e imprevisíveis, tem sempre o propósito divino. Sempre. Existe uma providência soberana sobre a sua vida. Grave isso. Existe uma providência soberana sobre a sua vida, que transforma as suas circunstâncias mais sombrias em bênçãos surpreendentes. Existe sim um decreto sobre a sua vida, um decreto de paz, de bênção, de alegria, de transformação, de crescimento, de amadurecimento. Existe um decreto da parte de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Todo decreto de morte sobre a sua vida será e foi revertido em bênçãos surpreendentes. Eu creio que um dia eu vou receber um testemunho seu, dizendo que grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Comece hoje, queridos, a andar pela fé. Comece hoje a andar pela fé. Essa mulher, chamada Joquebede, mãe de Moisés, nos ensinou essas 3 lições. Quer andar pela fé? Então decida agir de forma corajosa e não de forma desesperada. Faça o que está ao seu alcance e confie num Deus provedor. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. Amém? E eu quero terminar esse devocional para orarmos, lendo 1 João capítulo 5, versículo 4.
o que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer? Ande pela fé. Quer vencer? Decida agir corajosamente. Quer vencer? Faça tudo que está ao seu alcance. Creia que Deus proverá. Quer vencer? Tenha convicção de que a qualquer momento você pode ser surpreendido por Deus. Surpreendida por Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Andando pela fé. Nunca esqueça, fé é um comportamento. Se comporte como um homem de fé. Se comporte como uma mulher de fé. E creia, Deus continua trabalhando ao meu favor e ao teu favor. Deus não dorme, Deus não descansa. Confie plenamente no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Vamos orar para que a gente possa continuar e iniciar a nossa semana na presença de Deus, crendo que a qualquer momento grandes coisas podem acontecer. Se prepare, Deus vai te surpreender. Te prepare, Deus tem grandes coisas para viver com você. Os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Grandes coisas estão por vir. O seu papel, se comporte como um homem e uma mulher de fé. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. É no nome de Jesus Cristo que continuamos na Tua presença. É no nome de Jesus Cristo que aqui estamos agradecidos por este novo dia, por esta nova manhã. Obrigado, Senhor, por nos acordar. Obrigado por não ter desistido de nós. Motivos é que não faltam. Às vezes estamos incrédulos, às vezes a nossa fé é pequena, às vezes cometemos erros que não agradam o seu coração, mas mesmo assim, o Senhor permanece fiel e misericordioso, porque como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, por este novo dia. Obrigado por essa nova oportunidade de recomeçar, porque Tu és um Deus de novos começos, de novos projetos e sonhos. Por isso, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, com nosso coração repleto de gratidão e amor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará, porque Tu és um Deus fiel. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensinou de forma clara, objetiva, o que é andar pela fé. Entendemos que fé não é um sentimento, porque sentimento vem e passa, mas fé é uma decisão, fé é um comportamento, é a forma que vivemos diante das situações da vida. E obrigado por nos ensinar, através desta mulher maravilhosa, chamada Joquebede, que é possível sim, diante das crises, diante de decretos até mesmo de mortes, se comportar pela fé e ser surpreendido pelo Senhor. Que venhamos a ter decisões corajosas, que venhamos a crer na provisão do Senhor e que possamos crer que a qualquer momento seremos surpreendidos pelo Senhor. Nos faça, Pai, ter um coração disponível, nos faça estar sempre dispostos a depositar a nossa fé na Tua presença, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus fiel e jamais perde o controle da nossa vida. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão online comigo agora, estenda a Tua boa mão, os abençoa em tudo. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios. Tira, Pai, todo impedimento, toda incredulidade, toda preocupação, ansiedade, medo. Tira, que eles possam viver realmente uma vida plena no Senhor, caminhando de fé em fé, tendo um comportamento de homens e mulheres de fé, para verem, provarem, experimentarem o sobrenatural do Senhor. Que eles possam, a partir de hoje, ter um estilo de vida de homem de fé e mulher de fé, e que eles possam começar a experimentar a Tua vontade, que é boa, que é perfeita
e que é agradável. Pai, sê com eles, os ajuda, os sustenta, os mantém de pé. Uma nova semana está começando e eu tenho certeza que será a melhor semana da vida deles. Eles vão provar e ver que o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Eu os amo em Cristo e quero vê-los bem, prósperos, abençoados. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser revestidos de poder e glória e da Tua presença. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra toque o coração, os transforme, que eles possam sentir essa presença que sentimos aqui e serem tocados pelo Senhor. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Que possamos seguir o dia hoje no centro da Tua vontade e viver aquilo que ainda não vivemos no Senhor, experimentar aquilo que ainda não experimentamos e ter um comportamento de fé. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que essa palavra seja uma palavra de vida para o seu coração. Seja uma palavra de fé, de esperança para a sua vida. Amém?